minutos. Andressa, contigo, nessa coordenadora geral da campanha nacional pelo direito à educação. Miriam, chegou? Então, tu vais fazer parte aqui conosco? É isso? É isso? Representante do Fórum Nacional. Ah, que tu já teve numa mesa aqui anteriormente, então por isso que já tu tá gostando das nossas mesas. Vai para cadeira dura, então, hoje, a Miriam. Não. Tá bom? Andressa, contigo. Tu quer começar, então? Vai lá, contigo a palavra. Obrigada. Oi? Vocês me ouvem? Sim, vamos ver o som da Andressa. Oi? Melhorou, né? Obrigada, deputado, pelo convite para estar aqui em mais um seminário nesses 10 anos, né, de Plano Nacional de Educação, esse derradeiro deste plano. A quem cumprimento em nome de todas as pessoas aqui da mesa, né, e parabenizar também o deputado que eu estava falando antes da audiência aqui, que todos os anos a gente se encontrava, né, alguns que ficaram nesse tempo todo aí acompanhando o Plano Nacional de Educação, cobrando suas metas e estratégias. E nós, da campanha, fizemos, né, todos os anos, desde 2015, o balanço do Plano Nacional de Educação e trazendo também, né, propostas de análise com dados desagregados para também olhar para como as desigualdades estavam vindo. E hoje a gente reservou, então, esse momento para o lançamento do balanço 2024. Então, agora já está no site da campanha os dados todos, de todas as metas e estratégias do plano, desagregados por renda, raça, etnia, gênero, região, nível socioeconômico, renda eu já falei, território, né, rural, urbano, por estados também, e às vezes a gente consegue alguns dados desagregados em algumas metas específicas também de outra forma. Queria colocar os slides. Ah, tá aí, pronto. Então, já está disponível no site, campanha.org.br. Eu vou me dedicar aqui só para falar das metas 17 a 20, né? E trazer um pouco quais são os pontos principais dessas metas que estão nos dados mais atualizados. Pode passar, por favor. Primeiro dizer um agradecimento ao Fernando Rufino, que é o nosso cientista de dados, que levantou todos esses dados, foi no INEP, inclusive, acessar a sala segura, ficou brigando para conseguir alguns dos dados que não são publicados, né? E aí a gente também deixar aqui o nosso ponto de preocupação em relação a isso. Pode passar, por favor. E aí, acho que o primeiro ponto que eu queria destacar é que essa política, né, do Plano Nacional de Educação não é uma política de governo, é uma política de Estado, né? Quem está aqui presencialmente já sabe disso, mas talvez quem esteja vendo, né, em outros canais não saiba, né? Então, dizer que hoje o plano não está sendo cumprido não quer dizer que hoje este governo não está cumprindo, quer dizer que, né, vários governos pelo quais esse plano passou não cumpriram com o plano, né? A gente teve 4 governos aí nesse período e ele é previsto pela Constituição e, portanto, ele é uma diretriz para que a gente transforme em políticas de Estado, né, e de governo. Então, isso é uma coisa bastante importante a se ressaltar, justamente porque, às vezes, a imprensa usa, né, como são os 10 anos, acabou caindo neste governo, para colocar, né, toda a responsabilidade em cima de um grupo só, e não necessariamente é isso que acontece. Pode passar, por favor. Bom, aí são os dados gerais dos indicadores de progresso. Então, a gente tem esse gráfico que mostra de todos os dispositivos da meta, as que retrocederam, as que avançaram e o percentual de progresso em relação a 2014, né, nesses 10 anos. E aí o balanço não é nada novo, ele repete a tendência dos últimos anos. Então, a gente chega no 10º ano do plano com 90% das metas descumpridas, 10% parcialmente cumpridas, 13% em retrocesso e 35% com lacuna de dados. E isso é gravíssimo, né, dado que há uns anos atrás a gente não tinha essa lacuna de dados tão gritante, né? A gente tinha problemas na educação especial na perspectiva inclusiva, a meta 4, que só tinha dados do censo
demográfico, a gente tem dificuldades de dados de populações indígenas e quilombolas, mas, de forma geral, não era porque não eram publicizados esses dados, né? Porque eles sequer são coletados. Então, a gente teve um retrocesso aí também na questão dos dados. E a gente vê aí quais são as que estão em retrocesso. O dispositivo 2A, que fala sobre acesso ao ensino fundamental, que caiu cerca de 40% nos últimos anos. Isso não diz respeito necessariamente que tem 40% a menos fora da escola, né? A mais fora da escola. A gente, na verdade, tem distorções de idade-série, passagem da escola pública para a privada, né? E uma parte também de evasão. O 9B, que é sobre analfabetismo funcional. Então, a gente tem taxas muito grandes de analfabetismo funcional no Brasil e algumas sequer são... a gente mal sabe como está a situação hoje, né? Porque esse dado é mal coletado também. O 7.11, que trata sobre o acesso, né, na educação infantil para resultados de avaliação. 12C, que é sobre participação da rede pública na expansão das matrículas do ensino superior, né? Então, é uma meta que nasceu já avançada, mas a parte da participação da rede pública caiu nos últimos anos, e isso caiu muito mais a partir de 2019. Em todas as metas de ensino superior, a gente vê uma queda muito grande de matrículas, porque justamente a gente teve cortes profundos de 2019, teve até manifestações em relação a isso, e acaba impactando. E a 18A, né, pode passar, por favor, que é a meta de porcentagem de área de formação profissional com maior dos alunos com nota acima de 60 no ENAD, tá? Não, desculpa, porcentagem de docências da educação infantil com formação educada etapa. E aí essa meta 18, que a gente vai olhar mais para frente, é uma meta que tem também um desafio muito grande em termos de formação e garantia de valorização dos profissionais. E as que estão mais ou menos cumpridas são aquelas que já tinham nascido no plano praticamente cumpridas, né? Uma delas é a 13, né, que se fala muito de percentual de mestres e doutores no ensino superior, e que, na verdade, ela tinha a intenção de pressionar as redes privadas para melhorar a qualidade da formação dos seus docentes. E, quando a gente desagrega, a gente vê que a rede privada só em um dispositivo cumpriu agora recentemente, mas ainda não na totalidade. Pode passar, por favor. E por que, né, o plano não vem sendo cumprido? Tem uma série de motivos. Eu trouxe aqui alguns de vários relatórios e pesquisas que têm sido produzidas, né? Um mais estrutural diz respeito ao financiamento, à economia, né? A agenda econômica não caminha alinhada aos direitos sociais e, portanto, não caminha alinhada ao direito à educação e ao Plano Nacional de Educação. Isso está bastante explícito na tese de doutorado do Daniel Cara, que vai estar aqui amanhã, representando a campanha, que ele analisa justamente esse fenômeno de descumprimento do plano e explícita muito fortemente no teto de gasto, na emenda 95, que mais do que já foi falado sobre isso. Né? Ainda a gente teve várias agendas que vieram na contramão do plano nos últimos anos, como militarizações de escolas, educação domiciliar, perseguições a professores, censuras, enfim, intervenções. E vale também ressaltar um dos pontos estruturais, que é a falta de gestão democrática na educação e no monitoramento das políticas como um todo e das políticas educacionais. De 2016, 2017 para cá, a gente teve um fechamento do espaço cívico, e isso é muito grave em termos de monitoramento e implementação das políticas públicas. Nesses anos, a gente ouvia: por que a lei não sai do papel? Né? E a gente ficou tentando entender para além do fato estrutural de financiamento, de priorização. E esse fato é estrutural e a gente precisa olhar com calma. Pode passar, por favor. Bom, aí eu vou passar rapidamente nas metas, né? Então, a meta 17, ela não foi cumprida no prazo em 2020, nem até agora. É uma meta sobre valorização dos profissionais da educação. Ela avança a 1/3 do ritmo necessário para ser cumprido, né? Então, avançou nesse período muito mal. E é um dos reflexos aí, ela só mostra a situação de apagão
docente que tem no Brasil, e esse foi um dos temas, inclusive, que o Brasil propôs para discussão no G20 esse ano, que a gente faz parte, né, desse trabalho via C20, e isso não é um caso brasileiro isolado, é um caso mundial e que precisa ser olhado com calma, e boa parte da responsabilidade sobre esse apagão é da falta de valorização e salários decentes para os profissionais da educação. Pode passar, por favor. Quando a gente vai para os dados desagregados, a gente vê, né, que quando a gente vai comparar os subgrupos desagregados da comparação entre salário docente e a média dos outros profissionais da educação, a gente vê que a população preta, parda, das zonas rurais, do sexo feminino, do Nordeste e jovem está atrás em termos salariais em relação aos outros profissionais com a mesma formação. No caso dos estados, a gente tem Piauí, Paraíba, Espírito Santo e DF, por incrível que pareça, né, o PIB per capita dos maiores do Brasil, que estão muito atrás em termos de valorização dos profissionais da educação. E um caso positivo é Sergipe, que avançou 41 pontos percentuais nesses anos. Vamos ver o que Sergipe está fazendo. Vale também, não está nesse slide, mas está no balanço completo, ver o retrocesso em todo o país do percentual de docentes profissionais de educação efetivos, que retrocedeu na maioria dos estados do Brasil, que é também reflexo dos processos de precarização dos últimos anos. Pode passar, por favor. A meta 18, né, que trata dos planos de carreira dos profissionais da educação, ela não foi cumprida em 2016, nem foi cumprida até hoje, né? E aí um dado importante daí é que a gente vê que estados e municípios retrocederam em cumprir todos os requisitos, né, da meta 18, que são de plano de carreira, de remuneração, o limite de máximo de 2/3 da carga horária e o próprio piso do magistério. Né? A gente tem um retrocesso nos estados de 55,6% para 48,1% e nos municípios de pífios 24% para 22%. Né? Então, isso é gravíssimo quando a gente pensa que o direito à educação é composto por ensino e aprendizagem de forma indissociável e o ensino está sendo prejudicado. Né? Pode passar. Nas outras desagregações, a gente vê também que o percentual de unidades federativas, né, de estados que têm piso e que cumprem o piso na lei também caiu 11 pontos percentuais e está em 59%, né, o que também é um absurdo em termos, né, do mínimo que a gente precisa financiar os nossos profissionais da educação. E aí a gente vê gravíssimos casos de o Norte com uma queda de 43 pontos percentuais e o Sudeste de 50 pontos percentuais. Então, não é só uma questão de desigualdade, é também uma questão de falta de investimento mesmo nessa política, e para o próprio país a gente caiu 8 pontos percentuais. Pode passar, por favor. E aí, quando a gente olha sobre essa meta de carreira, né, os estados que estão piores, vários, né, na região norte, então Acre, Roraima, entre outros. E aí a gente vê também Minas Gerais, que adotou uma política de estado mínimo nos últimos anos. Rio de Janeiro, que não para de ter greve, né, não é à toa, os dados mostram o motivo dessa greve. E Mato Grosso também numa situação bastante precária. Pode passar. A meta 19, estrutural para o plano ser cumprido, de gestão democrática, não foi cumprida nem em 2016, nem até hoje. A gente vê aí um dado importante, né? A ideia era chegar a 100%, por exemplo, de diretores escolhidos por seleção e por eleição, né? E o gráfico mostra, né, 100% em 2016, e a gente começou ali em 2019 com 6%, chega agora a mais ou menos 11%, e esse aumento aí foi recentemente, de 2022 para cá, que pode ter outros motivos também, mas eu imagino que o VAR, né, um dos mecanismos de complementação do Plano Nacional de Educação, que tem esse vínculo, pode ter induzido isso, então, não necessariamente uma políticas locais, né? Foi algo mais nacional. Pode passar, por favor. Quando a gente vai olhar os dados desagregados, né, da questão da gestão democrática, a gente vê
que as escolas mais ricas em zonas urbanas do Sul e do Sudeste, de nível estadual federal, são as escolas que têm mais colegiados intraescolares, ou seja, grêmios, conselhos de escola e associações de pais e mestres, né? Então, você vê aí uma desigualdade também bastante grande no quesito da gestão democrática, e não à toa um dos modelos que mais tem atacado a gestão democrática no país, que é a militarização das escolas, se escolhe muito bem onde se coloca essas escolas, né? Em zonas periféricas, de população de maioria negra e pobre, né? E aí o autoritarismo e avesso à gestão democrática vai reinar. E o Grêmio estudantil é o que menos tem, né? São 14% só de escolas no Brasil que tem Grêmio estudantil. Quando a gente olha para os colegiados extraescolares, ou seja, fóruns, conselhos, a gente vê que no Nordeste também a situação é pior e caiu, né? Um dos estados que caiu o número em 3 pontos percentuais. E dos conselhos, o CACS do Fundeb é o que está em pior situação. Pode passar, por favor. Eu estou acabando. Sobre a desagregação sobre os diretores, né, e a escolha dos diretores. De novo, né, Norte e Nordeste estão em pior situação, só que a gente vê que alguns dos estados do Sudeste e do Sul, do Centro-Oeste, que têm indicadores maiores, quando a gente olha por região, não fazem essa escolha de forma democrática. São Paulo está em 2%, Rio Grande do Sul em 3%, e Mato Grosso em 3%. Né? Pode passar. E a gente tem também os dados sobre infraestrutura, formação desses colegiados extraescolares, e a gente vê que há muitos colegiados ainda que não têm nem sequer infraestrutura e muito baixa formação, e os que mais são prejudicados são os CACs Fundeb, os conselhos estaduais, os conselhos municipais, os conselhos de alimentação escolar e os fóruns municipais de educação. Pode passar? Mais um, por favor. E aí, quando a gente vai fazer uma lupa nos grêmios estudantis, a gente vê de novo essa desigualdade se replicar, né? E aí a gente tem até o dado de grêmios indígenas, né? Que infelizmente é muito baixo, né? Então, os mais pobres, rurais, Norte e Nordeste, municipais, campo indígena e de maioria negra são onde tem menos grêmios estudantis. E a gente vê um dado bem interessante, que é nesse gráfico ali da direita, que nos casos de escolas que têm associação de pais e mestres, a taxa de grêmio estudantil pula para 25%, muito mais do que a média nacional. E as escolas que têm conselho escolar pula para 18%. Né? Então, ter outros colegiados induz também, né, essa importância de ter grêmios. Pode passar, por favor. Aí os estados com piores indicadores de grêmios: Acre, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, enfim, vários deles têm, sei lá, 2%, 3% de grêmios, de escolas com grêmios, e o destaque positivo é para Mato Grosso, que aumentou 17 pontos percentuais. A gente precisa investigar o que foi feito por lá. Pode passar. Eu queria convidar todo mundo a acessar o nosso projeto, que é justamente para fomentar grêmios estudantis, que foi das questões que a gente avaliou durante o plano, né, que faltava gestão democrática, que esse era um gargalo. Então, a gente já começou a fazer esse projeto, tem parceria com várias organizações, inclusive a UBS. Pode passar. E aí a gente chega na meta 20, né, com um financiamento praticamente estagnado em percentual do PIB, que a gente estava falando mais cedo, que é um vínculo muito ruim, né, pensar em percentuais do PIB, porque é mais importante se a gente olhar para os valores mais nominais, né? Não foi cumprido nem em 2019 com 7%, nem agora, e a gente tem um pequeno retrocesso no gasto público em relação ao percentual do PIB. Né? Então, mesmo com o PIB ali, a gente consegue entender um pouco essa problemática do gasto público. Pode passar, por favor. E aí eu queria ressaltar só a questão do custo aluno-qualidade, que está na meta 20, não foi regulamentado, não foi cumprido, agora está no Fundeb, também está patinando
para ser regulamentado no Sistema Nacional de Educação, e a gente tem aí o gráfico sobre os indicadores de infraestrutura nas escolas, né? E aí a gente vê que pífios 10% tem laboratório de ciências, laboratório de informática, questões estruturais para a gente ter uma qualidade no ensino, e não à toa o ensino médio, que depende de infraestrutura, não conseguiu avançar, não só por isso, mas também por isso, porque a gente não tem como fazer itinerários e aprofundamentos. Pode passar, por favor. Pode passar também. E aí eu queria ressaltar esses dados sobre saneamento, água potável, esgotamento sanitário nas escolas, que retrocedeu em todos os itens nos últimos anos. A gente tem menos 15% de escolas com água, menos 6% com água potável, menos 18% com esgotamento sanitário. A gente tem estados como Pernambuco, que retrocederam quase 60% em acesso à água, né? Então, precarização absurda, né? Como que o aluno estuda sem sequer condições de água e saneamento. Pode passar. E aí tem uma iniciativa muito importante do Ministério Público de Alagoas, e que agora se espalhou pelo Brasil, a gente também faz parte, que é o Sede de Aprender, que tem tentado enfrentar essa questão. Pode passar, já estou acabando. E aí, esse texto ele fala um pouco sobre como essas metas do plano em retrocesso, né, especialmente essas estruturais que dão a base de sustentação para que todas as outras sejam cumpridas, não só violam o arcabouço legal brasileiro, como também o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, as resoluções das Nações Unidas, do Conselho de Direitos Humanos, da Assembleia Geral, que tratam de direito à educação, do Conselho de Direitos da Criança, de 2015, que diz respeito ao Brasil, que indicou o cumprimento do Plano Nacional de Educação, da Revisão Periódica Universal, das duas últimas revisões do Brasil, que também indicaram que o Plano Nacional de Educação tinha que ser prioridade, das relatorias para o direito à educação e de outros direitos, da própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Pode passar, por favor. E aí, para concluir, de novo, eu queria falar sobre os caminhos, né? Quando a gente olha para esse diagnóstico como um todo, especialmente dessas metas estruturais, a gente vê que, para o próximo plano, a gente não pode deixar de garantir uma economia voltada para os direitos sociais, com vínculo das leis orçamentárias e das leis de diretrizes orçamentárias com os planos de educação em todos os níveis, garantir gestão democrática na educação e participação na construção, monitoramento e avaliação das políticas, regulamentar e implementar o Sistema Nacional de Educação, e aí lembrando, já que a gente está na Câmara dos Deputados, que o projeto de lei que foi aprovado no Senado precisa de ajustes, né? Regulamentar e implementar o custo aluno-qualidade, valorizar os profissionais da educação. Sem eles, a gente não vai virar esse jogo, e a gente vai chegar daqui a 10 anos de novo se lamentando sobre esse plano não ser cumprido, e enfrentar, de fato, as desigualdades sociais e educacionais. E aí, última questão é que, no ano passado, quando a gente lançou esse balanço, a gente ouviu que o plano não foi cumprido porque ele era muito ousado. E aí, a pergunta que fica é se a gente tem que retroceder em termos de metas e estratégias para chegar daqui a 10 anos e falar, check, cumprimos. Sendo que a Constituição vai continuar sendo descumprida. O plano, na verdade, ele só tem que traduzir em um planejamento o que a gente tem que fazer para que a Constituição e os nossos direitos sociais sejam cumpridos. E aí, claro, dentro do que a gente pode em 10 anos. Então, eu acho que essa questão precisa ficar muito clara. É triste a gente chegar nessa situação hoje, mas a gente também não pode olhar para isso e retroceder só para a gente ter um check no planejamento governamental. Obrigada. E eu passei 2 minutos. Não, eu estou anotando.